Fala, boleiragem, tudo certo? E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a dança dos técnicos. Por que aqui no Brasil eles não duram tanto tempo no cargo? Acompanha com a gente, senão você vai dançar. E essa semana saiu a notícia que Paulo Autuori não consegue durar mais que um ano nos 14 últimos trabalhos que teve aqui no Brasil. Você vê, a média do cara é de mais ou menos 6 meses. Ele fica 6 meses no clube e depois já vaza. Tem alguma coisa de errado, não tem não? Tem, acho que ou ele não consegue resultado ou ele fica cansado muito rápido, hein? Não sei, eu acho que no Brasil os clubes têm essa tendência a colocar a culpa em alguém e o técnico é sempre o primeiro que leva a ripada, né? Na minha opinião, o técnico tem que ter tempo para trabalhar, para poder colocar a equipe no eixo, poder jogar no seu esquema de jogo, mas 14 times e nenhum deles ficar em 6 meses, eu começo a achar que o problema é do Autuori mesmo, hein? Agora eu penso o seguinte, 6 meses, não dá tempo de fazer nada. Ou ele sai, ele pede para sair ou a diretoria manda ele embora. Agora, nos dois casos, não tem tempo para mostrar nada, praticamente. Mas aqui a diretoria dos clubes brasileiros, ou o clube, a cultura do futebol brasileiro de um modo geral, fica sempre preocupada em querer resultado. Aí o cara pega, joga com um rival, que isso acontece com bastante frequência aqui, por causa dos campeonatos estaduais principalmente, perde para um rival, ou leva uma goleada, alguma coisa, a culpa é do técnico. Mas de algum modo eu até concordo com isso, sabia? Porque o técnico é o cara que tem o time na mão. Se o técnico tem realmente o time na mão, consegue transformar a mentalidade das pessoas, dos jogadores, na verdade, ele consegue levar com bons resultados, você não acha? Eu também acho. Nesse caso do Paulo Autuori, ele conseguiu vários títulos importantes, não foi tipo títulos estaduais nem nada. Foram Libertadores, né, inclusive. Títulos internacionais e não precisou de muito tempo para isso. Agora eu te pergunto, o cara consegue título, fica pouco tempo, o que é? Ele quer novos desafios? O que ele será que pensa? Não sei, a gente sabe que nos bastidores do futebol existe uma série de politicagem, existe um monte de coisa que acontece que não é para qualquer um, não é qualquer um que aguenta. Vamos olhar um caso recente de um time que é considerado aí um time que corre pelas beiradas, que é o Atlético Paranaense, apesar de ter tido campanhas bastante importantes ultimamente, mas é um time que sempre está correndo pelas beiradas. Teve um ano excepcional ano passado, com o Wagner Mancini ao comando do time. O Wagner Mancini entrou, tirou o time da zona de rebaixamento, colocou ele como como vice-campeão brasileiro, jogou uma final de Copa do Brasil e de repente o cara, acabou a Copa do Brasil, o cara foi demitido. O que será que acontece? Será que é bastidores do quê? Que uma campanha como essa tira o técnico, né? E pode dizer o que for, mas não foi algo que os dois lados aceitaram. Wagner Mancini saiu extremamente chateado, foi para um outro clube. Ele mostrou o que muito técnico grande não mostra, né? Conseguiu levar um time relativamente pequeno a um lugar que não é comum para ele. O time está disputando esse tipo de campeonato. Exatamente, e foi demitido. Agora, o cara que consegue comandar os jogadores também ficaram bastante sentido com isso. Agora vem um técnico, os jogadores vão ter que ter todo aquele processo de renovação, conhecer o técnico e tudo mais. Mas nesse caso em específico, falando do Clube Atlético Paranaense, deve ter realmente acontecido uma merda gigantesca lá dentro. Porque não foi só o Mancini que dançou nessa rodada, né? Paulo Baier saiu, tinha um lateral direito, lá se não me engano é Pedro Botelho, alguma coisa do gênero, que também saíram logo no final da Copa do Brasil. Então deve ter tido alguma merda que aconteceu nos bastidores. Que a gente nunca vai saber. Que a gente nunca vai saber, a gente pode até desconfiar, imaginar, mas a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu, que fez com que o técnico caísse. Mas essa cultura de desentendimento, de que a diretoria manda e de que o clube é um negócio, é que acho que acaba determinando o tempo dos técnicos aí no poder, né? É verdade. Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas lá fora, lá na Europa, a gente tem muito exemplo de gente que consegue ficar muito tempo no cargo. Um dos exemplos é o Alex Ferguson, que ficou 26 anos aí. Mas ele é o exemplo, né? Ele é um dos técnicos que mais tempo ficou no comando no mundo. Mas tem um cara no Brasil que você aí tenho certeza que não conhece e você também não. Você já ouviu falar no Amadeu Teixeira? Amadeu Teixeira? Amadeu Teixeira. Quem que é esse cara, hein? 53 anos à frente do América de Manaus. Caramba! É um caso aqui no Brasil que, apesar do América de Manaus não ser um time de grande destaque, vou ser muito sincero com vocês, não sei nem em qual divisão que esse time joga, mas ele tem, é futebol profissional e ele está lá registrado, 53 anos. O cara entrou, se eu não me engano, lá na década de 50 e veio sair só em 2008. Porque estava aposentado, estava velho mesmo. E o cara ficou lá comandando e
sei lá, era dono do time? Talvez. Mas trazendo um pouco para a história mais recente, temos 2 técnicos aí que veio fazendo história também. Existem no Brasil alguns casos técnicos que ficaram entre 10, 12 anos, aí, todos eles lá na década de 30, década de 40. Na história recente do nosso futebol, a gente tem casos de técnicos que estão no poder, né, vamos chamar assim, que estão no comando do time há pelo menos 5 anos, e de dois grandes nomes aí recentes, que é o Tite e o Muricy Ramalho, né? Eles que conseguiram conquistar grandes títulos, o Muricy ganhou 3 brasileiros aí, o Tite ganhou brasileiro e Libertadores, também Mundial, exatamente. etc. Mas mesmo ele estando muito tempo, são 3 anos. E tanto um como o outro, apesar do Muricy estar de volta no São Paulo, mas tanto um como o outro já não estão mais na frente desses clubes. Ou seja, é cultura do futebol brasileiro de que quando roda alguma coisa, quem roda é o técnico. A diretoria acha que ela sabe mais de futebol do que o próprio técnico, do que os próprios jogadores, né? Acho que é aí que está o problema. É verdade. Fora a diretoria, temos os jogadores também, que eles também podem escolher o técnico que querem. Na verdade, a gente sabe de alguns casos, vou usar de um exemplo que eu conheci bastante, que eu vi bem de perto isso por acompanhar o time, foi o Muricy Ramalho, o próprio Muricy Ramalho no Palmeiras. O Muricy Ramalho, num determinado momento, o Palmeiras fez uma campanha em 2009, era praticamente líder do Campeonato Brasileiro, praticamente não, era líder do Campeonato Brasileiro, tinha 11 pontos na frente do segundo colocado, estava com tudo para ganhar o título e não acabou nem classificado para a Libertadores. O que se comenta nos bastidores é que os jogadores não queriam mais ele lá, se desentenderam com ele, os jogadores entraram em conflito com o técnico, na época tinha o Diego Souza, que era um dos cabeças desse movimento, que acabou tirando esse poder do técnico, esse controle do técnico. Então, assim, jogador, quando não quer o técnico lá dentro, não tem jeito. E nesse domingo também o Sheik deu a declaração que não quer mais trabalhar com o Mano Menezes. Veja só, se eles forem jogar junto, um dos dois vai ter que sair. Você vê que engraçado, o Mano Menezes assumiu o Corinthians, tinha uma história grande, apesar eu tenho minhas dúvidas quanto ao Mano Menezes como técnico, mas tudo bem. Seguindo o baile, o Sheik teve problemas sérios com o Mano Menezes, saiu do time e etc. Mas aí é que entra, a gente acabou de falar que o jogador quando não quer o técnico faz o seu boicote, mas e o técnico quando não quer o jogador? Ele vai afastar, a diretoria vai pedir, a torcida vai pedir, e daí o que ele vai fazer? Vai ter que colocar o cara ali meio sem querer, aí o cara coloca ele num esquema que não é o do jogador. Então, existe um problema sério aí dentro dessa relação jogador-técnico, técnico-jogador, que precisa ser resolvido de uma forma muito equilibrada. Mas esse equilíbrio, no futebol brasileiro, meu amigo, não tem. É difícil mesmo. Mas vamos encerrando por aqui, vamos deixar tudo para a semana que vem? Vamos sim. Se você gostou aí da matéria, acompanha com a gente, emite a sua opinião, conversa com a gente para a gente trazer assuntos diferentes, coisas que vocês possam gostar de ouvir, tá bom? Isso, inscreva-se no canal aí que vamos trazer novos assuntos, novos desafios, muitas novidades para vocês. A partir da semana que vem a gente vai tentar trazer um canal muito mais elaborado, com mais novidades, tá bom, galera? Obrigado, um abraço.